Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius de Miranda Rios, eu sou professor do IFTO Campus Avançado de Pedro Afonso e, a convite do professor Cláudio, irei ministrar uma palestra para vocês cujo título é Ataques Avançados de Negação de Serviço, que também é tema do meu doutorado, onde faço na Universidade da Beira Interior, em Portugal, Covilhã, sob a orientação do professor Mário Freire e com a orientação do professor Damian Magoni. E, obviamente, participação especial sempre do professor Cláudio aí, me ajudando em todas as partes, com relação ao teste bed, com relação a algum tipo de programação, ou até mesmo leitura de artigos, enfim. Grande parte do que eu faço tem as mãos dele me ajudando aí, graças a Deus. Bom, esse tema, ele é um tanto quanto antigo e novo também, em virtude dos avanços que teve sobre os ataques que o compõem. Antes de mais nada, quando nós falamos de serviço, nós estamos falando em bens que nós podemos utilizar através da internet. Então, por exemplo, envios de e-mail, sites de relacionamento, chats, compras eletrônicas. Então, nós temos uma grande gama de serviços que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, a pronta entrega, ou seja, são serviços que estão aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eles não param. Então no momento em que nós quisermos usufruir desse serviço, a priori nós iremos tê-lo para nos servir. Mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes há problemas que acontecem em que pode ocasionar sérios problemas para a empresa e para o usuário. Então, por um exemplo, digamos que vocês precisam de um documento para ser entregue às 5 horas da tarde de terça-feira para poder preencher um concurso, alguma coisa do gênero, enfim. E vocês não têm esse documento, estão em outra cidade e algum conhecido de vocês envia um e-mail, quer enviar um e-mail com esses documentos escaneados. Imagine você se o Google fica fora do ar exatamente nesse dia, o dia inteiro. O transtorno que isso não vai causar. Então, ou seja, isso causa um transtorno para você, que não vai conseguir entregar os documentos, e vai causar um transtorno primordial para a Google, porque você, obviamente, não vai utilizar mais o serviço deles, o que não gera receita, e vai acabar também com a reputação deles, porque vocês irão migrar e ainda dizer, olha, não utilizem porque o seu serviço é ruim, paraná, paraná. Então, quando um serviço que nós precisamos muito, que nos atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não está ali quando nós precisamos, isso causa um transtorno gigante. Só para citar um exemplo um pouco mais recente, assim, mais engraçado até, quando o Facebook parou de funcionar por alguns minutos, se eu não estou enganado, saíram algumas tiras na internet dizendo que teve pessoas que ligaram para a polícia para saber o que estava acontecendo. Então, daí vocês podem ter a noção do quanto serviços da internet assim, estão no nosso dia a dia e é primordial para a gente e nós estamos atrelados a eles de forma muito forte, certo? Enfim, então o que acontece? Esses serviços podem parar e esse problema às vezes pode acontecer de alguma forma, por exemplo, algum problema técnico ou, por exemplo, algum problema relacionado a catástrofes, um terremoto, um tufão, alguma coisa do gênero. Ou ainda, e o pior de todos, são os problemas de segurança. Porque, como vocês bem sabem, a internet ela não foi criada com o intuito de ter segurança. Então, nos primórdios, o pessoal lá não imaginava que a internet ia ser esse boom, esse crescimento globalizado que nós temos hoje. Ou seja, eles não se preocuparam então em criar programas, protocolos que pudessem nos proteger de terceiros mal intencionados, certo? Então, assim, através de pessoas mal intencionadas, eles perceberam que os protocolos podem conter bugs. Claro, seres humanos, criando um determinado programa, há erros. Isso é normal acontecer, certo? Então,
Sendo assim, com o passar do tempo, é que esses protocolos obtiveram segurança. Então, nós temos aí criptografias, nós temos aí protocolos que criptografam, né, assim, os dados, ou, por exemplo, ou chaves de segurança, ou identificação como certificados digitais, N objetos aí para nos proteger. Só que nem sempre esses objetos podem nos proteger 100%, né? Mesmo com toda essa segurança, só isso não basta para que um serviço, por exemplo, ele não sofra um ataque, né? Porque isso que eu falei para vocês anteriormente, essa criptografia, por exemplo, ela impede que um terceiro leia o que está passando dentro do pacote de dados entre a origem e o destino. Ou o certificado indica que você é você mesmo, né? Então tem ataques que eles causam danos sem necessitar desse tipo de informação. Um desses ataques é o ataque de negação de serviço, o ataque DOS, né? Cujo objetivo dele é paralisar, né, um serviço que nos está atendendo. Então, por exemplo, o servidor web. Então, digamos que a minha intenção é parar o servidor do Facebook, né? Então, eu lanço um ataque de negação de serviço para poder pará-lo. Então, o ataque de negação de serviço, o inicial, ele era composto somente do quê? De um atacante, né? De um atacante e a vítima, né? Então, o servidor web, por exemplo. Então, o Windows 95, por exemplo, ele tinha um problema, um bug, em que se ele recebesse um pacote ICMP de tamanho 65.565, ou um pacote IP no caso, né, 65.565, ele não conseguia processar esse pacote e acabava tendo um buffer overflow na máquina e a máquina parava. Óbvio, né, que eram várias conexões, mas de um único atacante, certo? Que era o chamado ping of death, ping da morte, certo? Então o atacante gerava um pacote do tamanho de 65.565 bytes e ele não conseguia processar esse valor e acabava crashando, né? Acabava paralisando. Com o passar do tempo, né, eles perceberam, os engenheiros, né, de sistemas perceberam essa falha e alteraram isso, e também, de certo modo, conseguiam saber onde o atacante se encontrava, né, porque eles não tinham a premissa de falsificar o endereço IP deles, certo? Mas, enfim, como nada na vida é algo que solução 100%, né, digamos assim, pelo menos na informática, o que aconteceu? Com o passar do tempo, esses atacantes criaram o que se chama ataque DDoS, ou seja, é um ataque de uma dimensão de muitos para um, ou seja, você tem milhares e milhares e milhares de computadores enviando requisições, basicamente ao mesmo tempo, para um único servidor, ou para vários servidores, né? Às vezes não tem esse problema porque são milhares de máquinas. Então, como vocês podem observar, o ataque DDoS, Distributed Denial of Service Attack, ele é composto de um atacante, nós temos aqui os handlers, ou as máquinas, né, que coordenam o ataque, as máquinas zumbis, que são as máquinas dito burras, né, que elas somente fazem o que as handlers informam e pronto, né, elas só enviam as requisições e é a única ação delas. Até a vítima, é um servidor web. Então, um atacante ele orquestra um ataque, ele passa as informações por handlers, né, até mesmo para poder ele se salvaguardar, né, de não ser rastreado, e através dos handlers eles coordenam cada um os ataques, né, ou seja, informam o horário e a quantidade de requisições e tamanho de dados que os zumbis devem enviar para os servidores. Mas ponham na cabeça que isso são milhares e milhares de requisições, mas muitas mesmo para poder entupir a taxa de transmissão, né, a largura de banda dos servidores, bem como, né, as filas de processamento dos servidores, certo? Então, assim, para que esse sistema todo possa funcionar,
ele possui 4 passos, né? O primeiro passo é o seguinte, ele vai selecionar os agentes ou as máquinas zumbis, né? Ou seja, ele vai verificar aí na internet quais máquinas que estão, de certa forma, vulneráveis, né? Quais máquinas que possuem vulnerabilidades e que eles possam, de certa forma, se apoderar delas. Segundo, depois de saber quais são as máquinas que têm essas vulnerabilidades, eles vão comprometê-las. Então vão, por exemplo, instalar um software, né? Eles vão colocar algum tipo de aplicação ali para ficarem manipulando, né, o computador. Terceiro, a comunicação, ou seja, eles estão comprometidos a máquina vai estar em contato com o handler e com o atacante, né, sincronizarem ali para deixar tudo preparado e, por fim, haver o ataque, certo? Então, um exemplo que eu posso dar para vocês disso foi um ataque que teve recentemente a PSN, né, que foram, se não me engano, mais de 400 terabytes de requisições enviadas, né, para os servidores da PSN que fizeram eles pararem, né? Então muita gente, né, ficou sem jogar aí durante um certo período, que eu não me lembro qual, mas isso ocasionou certos problemas, né, porque muitas pessoas ficaram injuriadas, não gostaram, enfim, teve uma reputação meio complicada para a Sony por conta disso, certo? Então esse foi um dos exemplos que eu posso dar para vocês, certo? Mas o que acontece? Esses ataques, eles podem ser de vários tipos, né? O que eu posso citar para vocês, eu vou citar somente alguns aqui, 4, que são os mais vistos na área acadêmica, né? Dentre tantos outros que nós temos, né? Até mesmo para a gente não se alongar muito. Um deles é o DP Flood, né? Então o que ele consiste? O DP Flood, ele envia milhares de requisições, né, para um ou vários, né, servidores em determinadas portas, né, ou seja, aleatório, né? Você pode enviar, às vezes, por portas específicas ou, por portas aleatórias. E a intenção é o quê? Fazer com que o servidor ele responda com uma mensagem SMP de porta de destino inalcançável. Então, se vocês observarem aqui, né, óbvio que isso aqui é só uma micro parte, né, da grande parte que nós temos lá do ataque DDoS, tá? Então, o que nós temos aqui? Várias requisições, né, chegando nas portas do servidor, onde ele vai responder com porta de destino inalcançável. Então, a junção dessas milhares de requisições com essas milhares de respostas de SMP vão ter 2 objetivos. A primeira, entupir, né, a largura de banda entre o servidor e os usuários que trafegam aí, né, e também o processamento desses pacotes que estão chegando no servidor. Então são tantas requisições que o processamento se torna tão lento e às vezes não tem tanto espaço no buffer que acaba tendo um buffer overflow e a máquina parando, ou se não, entupindo a largura, a banda, né, do servidor. Então ocasionando aí problemas de acesso a esse serviço, ok? Um outro ataque é chamado SymFlood. Ele, ao contrário do DP, ele utiliza, né, o TCP no que nós temos aí do Three-Way Handshake. Como vocês bem sabem, o Three-Way Handshake ele é uma unidade, uma parte de controle, né, entre cliente e destino, né, fonte e destino, para eles manterem um acordo e falarem, olha, eu quero me conectar com você, eu aceito a sua conexão, então nós estamos de acordo com isso, pode transferir os dados. Então, o primeiro pacote que vai é um pacote SYN de synchronization, né, do cliente. Então, chega até o servidor recebe esse pacote, responde com o pacote SYN de synchronization mais ACK, né, de acknowledgement, ou seja, de reconhecimento. O cliente recebe o SYN mais ACK e envia o SYN mais ACK dele para o servidor, e aí eles formam, né, esse aperto de mão triplo e pode começar a transferir. Só que o ataque consiste em enviar um pacote SYN, né, do cliente para a máquina destino sem o endereço IP fonte, certo?
Então, quando chega na máquina destino, a máquina destino recebe esse pacote, envia um SYN mais ACK, só que ele envia esse pacote e nunca vai obter resposta, porque esse pacote, digamos assim, ele vai para a internet e vai ficar aí vagando até o TTL do cabeçalho IP chegar a zero, né? Então, assim, como essa conexão vai ficar meio aberta, ou seja, o servidor vai ficar esperando a terceira parte, né, que é o SYN mais ACK do cliente, isso aí vai alocar recurso, né, de memória para poder esperar nessa meia conexão aberta, né, esperar o resultado final. Então imagine vocês milhares de meias conexões abertas, né, para esse servidor. Então ele vai acabar, obviamente, esgotando, né, os seus recursos e por aí tendo também um esgotamento, ele vai acabar crashando, né, ou ele vai acabar parando e não atendendo as outras requisições. Então esse é um dos problemas do protocolo TCP, né, que obviamente os crackers observaram para poder causar esse problema. Os outros dois, pessoal, que são o Smurf Attack e o DNS Reflection, eles dois se baseiam em broadcast, né, em ataques de reflexão. Então, ou seja, o que eles fazem? Tanto o Smurf Attack quanto o DNS Reflection. O Smurf, o que ele faz? Ele envia, e o DNS também, eles enviam várias requisições, né, com a fonte spoofada que nós falamos, né, spoofed, ou seja, com a fonte falsificada, o endereço IP fonte falsificado. Então ele coloca aqui o endereço IP da vítima. Então ele manda milhares de requisições ou para um broadcast, ou para, no caso, né, um broadcast, no caso do Smurf Attack, e requisições de carry de DNS para um servidor DNS, né? Então, ou seja, tanto o broadcast quanto o servidor DNS irão responder essas requisições. E as requisições respondidas vão justamente para quem? Para a vítima. Então, se vocês observarem aqui o exemplo do DNS Reflection, né? Então, essa requisição vai para o servidor DNS, e o servidor DNS vai responder todas elas, obviamente, né? Que aqui o destino vai ser preenchido com a máquina da vítima, então todas elas vão parar na vítima, sem que ele houvesse solicitado. Então imagine novamente milhares e milhares, terabytes de conexões chegando até essa vítima. Então, das duas umas, ou os recursos vão se esgotar, ou a sua capacidade do link vai ser tão obstruída que ele não vai ter condições de responder a todas as requisições que chegam até ele e assim parar o serviço. Então, como vocês podem observar, os crackers, né, os usuários mal intencionados, eles utilizam, né, digamos, não vou dizer bem erros, né, mas não de problemas, né, nos protocolos a fim de causar danos a terceiros, né? Então você tem o UDP, né, no Flood, no caso, o UDP, como ele não tem aquele acordo que o TCP tem, todo o tráfego é enviado, né, sem solicitação de um acordo entre destino e origem. O SYNFlood aproveita-se, né, da questão da sincronização. O Smurf Attack, né, do broadcast, né, do endereçamento IP, e o DNS Reflection se aproveita aí, então de spoofar, né, a origem e assim conseguir derrubar um determinado servidor. Além disso, com o surgimento da computação em nuvem, pessoal, há um problema grande, né, porque nós temos dois aspectos distintos. Um, que seria um único ponto de falha para vários serviços, né? Então imagine vocês, sem um único servidor, eu tenho e-mail, eu tenho servidor web, eu tenho talvez aí um servidor de jogos, né? Então uma máquina, obviamente, né, com muito recurso, mas que ela pode, mesmo com essa quantidade de recursos, parar em virtude da quantidade de requisições. Então você tem um ponto de falha que é único, um ponto de falha único aí, né? Podendo parar tudo, né, se caso isso aconteça. E contrário a isso também, você tem em um único ponto várias máquinas sendo, se caso forem violadas, serem utilizadas para compor outros ataques, né? Então nós temos aí uma discrepância entre
ajudar no ataque e ser atacado, né? Então, hoje a computação em nuvem ela é boa por um lado, mas por outro há problemas nessa área em que pode ocasionar esse tipo de coisa, né? Então, há um grande estudo na área da cloud computing relacionado a ataques de negação de serviço, que é mais recente, para tentar barrar esse tipo de problema. Só que o que acontece, pessoal? Obviamente que esses ataques de negação de serviço, eles não acontecem agora, né? Esses ataques distribuídos vêm desde 2000 para cá, né? Então, assim, há a variedade muito grande de contramedidas a esses ataques, né? Infelizmente, nem todas, aliás, eu posso afirmar que todas, não conseguem parar o ataque, prevenir realmente. Por quê? Porque com uma enxurrada de requisições, é muito difícil bloqueá-las, né? Porque assim, precisaria ter um conjunto de contramedidas no cliente, no núcleo da rede e nos roteadores de borda próximo aos ISPs, né? Ou seja, aos provedores de internet. Então teria que ter como é que eu vou dizer assim, teria que ter uma força-tarefa muito grande nesse sentido, o que é dispendioso e caro, para poder barrá-los. Então, geralmente, as soluções acontecem mais na borda do cliente mesmo, né? Eles tentam verificar ali na entrada do cliente se está acontecendo essa enxurrada e tentam fazer com que esse ataque não seja tão, como é que eu posso dizer, tão sofrível, né? Eles tentam minimizar isso. Então, ou tentando aumentar lá a vazão da largura de banda do serviço, ou tentando replicar o serviço em outro lugar, mas nem sempre isso é possível, ok? Então, assim, hoje não se tem uma contramedida 100% eficaz contra o ataque de negação de serviço. Tem empresas especializadas para, né, tentar minimizar isso, mas oficialmente falar, olha, nós conseguimos, ainda não tem. Mas, né, obviamente que tem que essas contramedidas são eficazes em vários sentidos. Então, sendo assim, né, porque assim, quando nós falamos em milhares de requisições, começa a se perceber que está tendo uma taxa de transmissão de 1 gigabit por segundo, por exemplo, e começa a ir para 100, então algo está errado, né? Então, isso já começa a ter alardes, né, no sistema de contramedida e eles começam a melhorar a vazão, por exemplo, como eu disse anteriormente. Então, o que acontece? Os atacantes, como eu disse anteriormente, eles não são bobos, né? Eles tentam sempre evoluir, sempre evoluir. E com isso, surge, né, ataques que são de baixa taxa, ou seja, eles perceberam que os ataques podem ser sim, né, bastante perigosos e causar a mesma quantidade de danos, mas com a taxa menor, o que eles deram o nome de low rate DOS attack, né? Então são ataques de negação de serviço de taxa baixa, certo? Então qual que é a intenção desses ataques? É ser o mais furtivo possível, passar exatamente desapercebido nos links de conexão desse serviço, mas objetivando novamente uma vulnerabilidade nos protocolos de transferência de dados, certo? Então, assim, observem que a evolução ela acontece dos dois lados, do atacante e de quem previne, né? Então, pessoal, o low rate DOS attacks ele pode ser chamado de shoe attacks, pulse DOS attacks ou stealth attacks, ok? Tem vários nomes para esse mesmo tipo de ataque e todos eles se referem à mesma forma como ele se dá. Então, o shoe attack, né? Ele é um ataque em que ele objetiva causar um dano no serviço fornecido, fazendo com que o serviço ele perca a qualidade de serviço dele o mais próximo de zero possível em sua taxa de transmissão. Porque o que acontece? O TCP, pessoal, ele tem um nivelamento de taxa de transmissão, correto? Então, ou seja, ele nivela a taxa de transmissão dele com a taxa de transmissão, obviamente, né, do nosso link de conexão. Então, o que ele faz? Como é que ele faz isso?
o protocolo está transmitindo dados, certo? Então, se um pacote que ele enviou, ele não recebe uma resposta, ou seja, um acknowledgement, ele abre um temporizador, né? Então ele envia um pacote e abre um temporizador, certo? Porque ele aguarda nesse tempo a resposta do servidor, ou aliás, da origem, né? Se nesse tempo o pacote não chegar, então acontece o quê? Ele volta para o slow start, né? Porque o TCP, quando ele começa a transmissão, ele começa o que nós chamamos de slow start, né? Ele começa com um pacote, depois dobra, vai dobrando, e chega num determinado patamar que ele entra em congestion avoidance, ou seja, ele vai exponencialmente e depois ele vai linearmente, ok? Então, nesse processo, ele permite que o cliente não receba uma quantidade de pacotes a mais do que a sua taxa de transmissão consegue receber, certo? Só que há um problema nisso, porque se o pacote que ele enviou não recebeu um acknowledgement, ele faz o quê? Ele reduz a taxa de transmissão pela metade. Então, ou seja, ele foi de slow start até um certo ponto e começou em congestion avoidance, correto? Então, quando ele está no congestion avoidance, ele volta novamente para slow start, certo? Quando ele não recebe o acknowledgement, e vai até subindo, né, exponencialmente até a metade do que ele faria antes e entra em congestion avoidance. Só que o problema disso é que toda vez que se ele for perdendo ele não receber um acknowledgement, ele começa a entrar várias vezes em slow start. E isso ocasiona o quê? Uma qualidade de serviço ruim para o usuário. Então ele sempre vai ficar entrando em slow start, né? Então é isso que os usuários mal intencionados eles fizeram, né? Eles fazem o quê? Eles, obviamente, né, pessoal, o formato de ataque é distribuído da mesma forma, só que a quantidade menor de tráfego. Eles enviam uma quantidade de requisições somente para encher, né, o buffer do roteador, né, do cliente, a ponto dele descartar pacotes. Então, por exemplo, vamos dizer que a taxa de transmissão entre cliente e servidor é de 1 megabit por segundo. Então, o que eles fazem? Eles mandam uma taxa de conexão, por exemplo, de 2 megabits, porque eles preenchem, né, eles enchem, né, aquele link de conexão, e aí faz com que o TCP entre em slow start. Por quê? Porque ele não vai receber o acknowledgement da origem. Então, ele entra em slow start. E se vocês observarem, eles fazem isso, ó, aqui, como eu tirei uma micro ponta aqui do nosso ataque, né? E como é que o ataque funciona? Ele tem um pico, né, de taxa, por exemplo, de 2 megabits por segundo, durante, por exemplo, 300 milissegundos, né? Então ele observa o RTT da máquina vítima, né? Então, que é o Route Trip Time, né? Ele vai verificar e vai fazer uma média do RTT das requisições que chegam e saem desse servidor. Então, o ataque ele vai durar o tamanho médio do RTT um pouco acima, certo? Então, digamos que seja o RTT médio seja 100 milissegundos. Então, digamos que ele vai ser de 150 milissegundos o ataque. Então, o ataque de transmissão de dados de todos esses computadores, né, distribuídos vai ser de 150 milissegundos. Aí ele para 1 segundo, que é justamente o tempo do timeout, né? Então eles param durante 1 segundo. E aí, ou seja, o TCP envia novamente o pacote. Então o que eles fazem? Novamente enviam requisições e o servidor não recebe. Aí novamente envia de novo. Então ele fica nesse loop, né? Então, né, reduzindo a taxa novamente, até quase chegar a ponto de zero, certo? Então, ou seja, o serviço ele não para de certa forma, mas ele sofre uma redução na transmissão muito significativa, a ponto de o cliente falar assim, não, vou parar aqui, porque ia ficar, digamos assim, né, dando um exemplo, a ampulheta lá do download rodando e a informação não chegando.
Então o cliente ia parar, obviamente, de esperar esse sistema voltar ao normal. Então esse ataque ele é bastante furtivo e muito imperceptível. Ou seja, como ele não é um ataque de grande magnitude, ele passa por todos essas contramedidas do DDoS original. Então, ou seja, não vai ser perceptível para os gerentes de redes. Então isso vai causar um grande problema, certo? Que é onde está então aí o meu trabalho de doutorado. Uma variação desse, muito parecida com o Shrew Attack, mas de forma diferente, é o LORDAS, né? Que é o Low Rate, que é o Low Rate DOS Attack Service. O que ele faz? Esse ataque ele tem o objetivo somente de evitar que os pacotes dos clientes, né, cheguem para serem processados no servidor. Então o que eles fazem? Eles inundam, da mesma forma que o Shrew Attack, o servidor, mas ao invés de tentar fazer com que o TCP, né, digamos, ele entre sempre em slow start, eles fazem o que? Eles colocam os pacotes deles nas filas do servidor. Então, ou seja, todo pacote nosso que chega no computador, ele é colocado em uma fila para poder ser processado. Então a intenção as requisições vão chegar no servidor, chegam na fila, né, cada um é processado, né, primeiro, segundo, terceiro por vez. Só que a intenção parar as requisições dos usuários legítimos e colocar na fila somente os pacotes ilegítimos, né? Então, ou seja, nunca vai acontecer o processamento das requisições dos usuários legítimos, somente dos ilegítimos. Então, da mesma forma, não vai haver resposta do servidor, né, do serviço, e o cliente vai acabar desistindo daquela informação, daquele serviço que ele está buscando fazer. Então, pessoal, esses dois novos ataques são alguns, dentre outros tantos que nós temos aí na academia, né, com relação a ataques furtivos, né, de baixa taxa, que são mais vistos na academia. Mas entre eles dois, o Shrew Attack, ele é muito mais, ele tem muito mais artigos na área, ele é muito mais explorado do que esse aqui. Como ele é um ataque diferente desse, eu optei por informar a vocês. Então, se vocês observarem, há novas formas de atacar, mais furtivas, e que também podem causar danos aos usuários de uma forma, digamos assim, mais simples, né? De uma forma menos visível. Então, contramedidas a esses sistemas ainda são escassos, né? Graças a Deus, né? Então eu estou trabalhando em uma delas para tentar reconhecer esses padrões e impedir que isso aconteça, ok? Então, pessoal, a partir disso eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, né? Que é uma demonstração bem simples, é só para vocês observarem assim como a coisa funciona, para vocês terem uma ideia de toda essa teoria que eu passei para vocês. Então eu quero deixar claro de antemão que o que eu vou informar aqui é um programa que eu quero até agradecer ao professor Douglas Chagas, que ele me passou, aliás, ele me informou desse programa, né? E eu pude trabalhar em cima dele. Então, assim, o interesse aqui é somente acadêmico, então não usem para fins, né, maliciosos, por favor. É somente para nós aprendermos como nos defender. Porque, como diria o professor Cláudio Monteiro uma vez para mim, há muitos anos atrás, para poder nos defendermos, nós precisamos saber como atacar, ok? Então, se vocês me dão licença, eu vou só minimizar aqui a tela, só um minutinho para a gente fazer, então, o nosso ataque aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou ter um usuário legítimo, né, em que ele vai fazer um FTP para o nosso servidor, certo? Que é a vítima. E aqui nós vamos ter o nosso usuário malicioso. Então, se vocês observarem, eu vou fazer primeiro, né, um download aqui de um arquivo. Aliás, um download não, um upload de um arquivo, somente para a gente ver a taxa de transmissão e o tempo. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Então, eu setei aqui uma taxa de transferência de 1.5 megabits por segundo. Tá? Nós temos aqui dois
roteadores FreeBSD que não estão aqui, né, porque senão não ia caber na tela. Pronto, olha aí, pessoal. Então, se vocês observarem, eu tenho uma taxa de transmissão de 180 kbytes por segundo e 11 segundos eu fiz o upload do meu arquivo para o meu servidor, certo? Então vamos ver se isso é possível agora quando eu tenho um ataque DDoS, ok? Então vamos lá. O ataque DDoS, ele se consiste, pessoal, de um programinha chamado hping3, né? Então ele vai imitar um ataque de negação de serviço, onde eu vou ter aqui, ó, rand source, ou seja, eu vou ter fontes aleatórias, né? Então ele vai gerar IPs, fontes spoofed, ou seja, IPs falsificados, né? Imitando várias fontes. Os meus pacotes eu setei no tamanho de 1000 bytes. A porta que eu vou atacar é a 20 e vou enviar pacotes UDP, que a minha intenção é só mesmo fazer uma enxurrada de pacotes, ou seja, floodar, né, a rede, ou seja, flood significa inundação. Floodar o meu servidor que contém esse IP. Então vamos aqui, o cliente vai lá todo feliz, fazer o upload do seu arquivo. Nós vamos então aqui floodar a rede. Então observem que, né, eu comecei a floodar a rede, então o arquivo para de ser enviado para o servidor. Por quê? Eu estou com milhares de requisições sendo enviadas e está entupindo então os roteadores entre destino, origem e destino, ok? Então você vê que isso para mesmo, trava. Então isso aí é um exemplo, né, um exemplo simples, né? Obviamente que aqui tem que ter vários computadores, mas nós estamos simulando isso em um único comando, né? Então, ou seja, nós estamos parando o nosso serviço, ok? Então, aqui seria um ataque DDoS, tá? Então, no caso de um ataque low rate, né, a intenção é o quê? É ser furtivo, ou seja, é permitir que os usuários não tenham acesso ao serviço ao mesmo tempo que não seja descoberto. Então, se vocês observarem bem, nós fizemos uma taxa de download de 180 kbytes por segundo. Então, vamos ver agora com um ataque low rate. Então, novamente, deixa eu só deixar aqui no jeito antes o meu ataque aqui. Então, vamos lá. Então, ele está enviando, então agora eu vou... Esse ataque, obviamente, pessoal, vocês podem observar ó, que ele para, né, ele dá uma parada. Vamos ver aqui se eu vou estar errado, né? Então, ou seja, ele não volta mais. Então, se vocês observarem, o meu tráfego aqui, ó, você vê que ele dá uma parada, né? Se vocês observarem aqui, porque aquele 1 segundo que eu falei para vocês. Então, eu vou dando uma enxurrada de tráfego para o servidor, né, a cada minuto, em uma quantidade somente de 2 megabits por segundo, se eu não me engano, fazendo com que o servidor ele pare, certo? Então, vou parar aqui o meu ataque. Né? Então você vê que o servidor ele não vai funcionar, por quê? Pela quantidade de informações que estão sendo trafegadas ali a cada 1 milissegundo. Então o TCP ele para de funcionar, ok? Então pessoal, se vocês observarem, esses ataques eles são bastante furtivos, certo? Eles são ataques onde não há quase a presença de uma grande quantidade de tráfego de dados, ocasionando então aí como é que eu posso dizer? Uma não visão dos usuários com relação a essas informações, certo? Então, novamente, nós temos vários tipos de ataque. O DDoS, ele contém várias contramedidas, mas as contramedidas, elas não são totalmente eficazes, mas tem lá, de certa forma, a sua eficácia em poder saber, prever pelo menos, né, que está começando um ataque. Já o low rate não. O low rate ele não tem contramedidas ainda eficazes, né, então estão se construindo, tem alguns artigos na área e tal, mas a maioria por simulações. Eu quero ver se eu consigo fazer em um ambiente real, né?
e consigo ver se eu, né, realmente impeço que esses caras consigam então destruir o serviço, negando para a gente aí então essas informações, ok? Bom, pessoal, dito isso, eu agradeço a paciência e a presença de todos vocês. Se tiverem questões, estou aqui para respondê-las. Agradeço ao professor Cláudio por esse convite, muito agradável, e espero que possamos fazer muitos outros dessa forma. Muito interessante, eu gostei muito desse tipo de palestra. Muito obrigado a todos, aí o e-mail para quem quiser manter contato, e um forte abraço.